Aqui a gente colocou 5 fatores para nadar, que te impedem de nadar rápido, né? Que na verdade são 5 fatores que te fazem nadar, o que vai te fazer nadar mais rápido, né? Eu acho que é mais legal ir pro lado positivo do que pro lado negativo, né? O que vai te fazer nadar mais rápido e não o que te faz nadar devagar, né? A gente tem que sempre ir pro lado positivo das coisas. Se a gente pensar, eu nado devagar porque não tenho força. Eu nado devagar porque eu comecei a nadar depois de velho. Eu nado devagar porque... Aí é sempre uma desculpa, né? É sempre um ponto negativo para você partir do ponto negativo. A gente tem que partir de ponto positivo, né? Então, errei no nome da live aí. O nome da live devia fazer os 5 fatores para você nadar mais rápido. E não os 5 fatores que te impedem de nadar rápido. Tá? Então, vou falar os 5 fatores que te fazem nadar mais rápido. Essa é a minha opinião, baseado no que eu vejo, no que eu sinto, no que eu faço, no que eu sinto, eu digo, quando eu tô nadando. Porque eu nado, não sei se todo mundo sabe, mas eu nado sozinho. Eu treino sozinho, eu que monto meus treinos. Eu treino sozinho. De vez em quando eu tenho alguém que consegue no mesmo horário treinar junto, mas é muito raro. Eu gosto muito de treinar sozinho. É uma forma de eu me perceber melhor o meu movimento. É uma forma de eu trabalhar a minha cabeça, porque na hora da prova eu vou estar sozinho, né? E a mesma coisa vocês, né? Vocês na hora da prova vocês vão estar sozinhos. É super legal treinar em equipe. É muito importante treinar em equipe. Tem os prós e os contras de treinar em equipe, mas tem muitos prós, principalmente a questão da motivação. Quando você tem alguém treinando junto, quando você tá naquela, hoje eu não sei se eu tô afim de treinar, sempre tem alguém ali que vai te incentivar e vai puxar. Mas a gente tem que pensar, como eu disse, o lado positivo das coisas. O que é bom de treinar sozinho? Que você consegue prestar melhor atenção no seu movimento, você consegue entrar melhor no seu ritmo, você consegue trabalhar a sua cabeça, sabendo que você está sozinho, coisa que vai acontecer na prova. Você consegue montar a sua estratégia no treino e já desenhar ela na sua cabeça para aplicar na prova. Então são muitas coisas que são fatores importantes do treino sozinho. Assim como tem os fatores também positivos de você treinar junto. Então hoje eu vou falar dos 5 fatores que eu considero importantes para a gente nadar mais rápido, para a gente ter mais eficiência, para a gente gastar menos energia, tá? São fatores, esses 5 fatores que eu coloquei, são fatores que englobam várias coisas. Eu poderia colocar tipo, braço de apoio. Braço de apoio é importante para você nadar mais rápido. Ou poderia colocar, bater perna 6 tempos o tempo todo. Isso é um fator importante para você nadar. Eu poderia falar, o ângulo de 90 graus da alavanca é o que vai te fazer nadar mais rápido. Só que se eu falar isso, eu tô colocando numa maneira muito específica e que eu vou deixar de lado todo o resto, que é a adaptação, que é o equilíbrio, que é a coordenação, que é o material que eu vou utilizar, que é a propriocepção. Eu deixo de lado se eu falo isso. Então eu até dei uma pesquisada, assim, falei, bom, deixa eu ver quais são os 5 pontos que são considerados mais importantes para nadar mais rápido. E aí eu achei uma boa finalização, achei um bom apoio, achei um bom trabalho de perna, eu encontrei o streamline, né, que é o alinhamento do nado para ter menos resistência. Encontrei um treino correto, encontrei nadar forte, encontrei até assim, nadar toda semana nadar mais forte, uma semana mais do que a outra, o que eu discordo, tá? Enfim, pesquisei e cheguei na minha conclusão dos 5 pontos e eu vou falar aqui para vocês hoje, tá bom? Então vamos lá, primeiro ponto que eu considero muito importante e que diversos atletas amadores e atletas que começaram a nadar mais tarde pulam essa fase e que a gente discutiu bastante nas últimas lives, nas últimas aulas, é a questão da adaptação ao meio líquido. Esse é o primeiro ponto. Antes da gente querer fazer qualquer educativo, antes de querer ter qualquer tipo de rendimento, de se cobrar em relação a tempo, se cobrar em relação ao resultado, a adaptação ao meio líquido. Quando você chega num ambiente que você não conhece,
Normalmente você entra num restaurante que você nunca foi, você não se sente tão à vontade quanto aquele restaurante que você já foi várias vezes. Ou quando você vai nadar numa piscina que você sempre treina e você compete, quando você vai nadar nessa piscina você está mais à vontade do que aquela piscina que você nunca viu, que é uma piscina descoberta, você nada numa piscina coberta, aquecida, de 6 raias. De repente você chega numa piscina descoberta, desaquecida, com 10 raias, com uma arquibancada, você não se sente confortável. O que é isso? Isso é a adaptação. Adaptação. Adaptação ao meio. A diferença na água é que a gente tem adaptação ao meio líquido. A gente precisa se adaptar ao meio que a gente vai encarar. Então, adaptação ao meio líquido, por que é importante a adaptação ao meio líquido? Primeiro, você desenvolver o domínio do seu corpo, né? Você entender a água, entender como funciona a água, entender o empuxo, né? A água jogando você para cima, diferente da gravidade que joga você para baixo. Entender o meio líquido, como que funciona o meio líquido, para onde eu tenho que fazer a força. Quando eu aplico força, o que acontece com a água? O vácuo que ela forma. Olha quantos detalhezinhos, né, que a gente tem para pensar no simples fato de fazer uma adaptação. Como é que eu vou me sentir quando eu ficar de lado na água? Como que eu vou sentir quando eu ficar de costas? Como é que eu vou me sentir ficando de frente? Como é que eu vou me sentir fazendo parafuso, né, dando um monte de volta? Então é você se adaptar, você conhecer o meio que você vai encarar. Isso é fundamental. Você conhecer, você se adaptar a ele, você conhecer o seu corpo dentro daquele meio, isso é fundamental. Isso é uma coisa que eu vou dizer para vocês, até hoje, quando eu entro na água, toda segunda-feira para mim, eu estou me conhecendo novamente. Toda segunda-feira, porque eu não treino de domingo normalmente, então um dia que eu fico sem nadar, no outro dia eu entro e eu tenho que me conhecer na água de novo. Porque eu fico patinando, o meio líquido ele se torna um pouco mais desconfortável para mim, porque eu fiquei um dia sem nadar. E quando a gente fala de um dia sem nadar, nós estamos falando de quase 48 horas, porque eu nado no sábado de manhã, aí domingo de manhã eu não nado, e vou nadar só na segunda de manhã. Então não são 24 horas, são 2 dias, são 48 horas que eu deixei de nadar. Né? Então a gente tem um intervalo grande aí de descanso. Né? A gente fala, fiquei um dia sem nadar. Na verdade, a gente ficou 2. Né? Se você for pensar friamente, quase 2 dias. Então, essa adaptação ao meio líquido ela é fundamental para todo o resto dos pontos que eu vou falar. Então, adaptação, dominar o corpo na água, entender o meio, entender o seu corpo na água. E aí eu cito até um exemplo que a gente muitas vezes tem um menosprezo, tem um preconceito, que é a hidroginástica. Eu quando comecei a dar aula de hidroginástica, para mim era muito difícil, é uma ginástica na água. E para mim, como professor, eu tinha dificuldade. Então, as professoras que davam aula na época, que era a Zélia, né, a Zélia, e a Luciana Silumbriello, 2 excelentes profissionais, elas falaram assim, Samir, antes de você aprender a dar aula, você vai fazer a aula. Então eu fiz várias semanas de aula para poder aprender. Moçada, eu juro, eu cansava mais para fazer aula de hidroginástica do que para nadar. E aí na cabeça de vocês, vocês devem estar falando, não é possível, cara, é muito mais difícil nadar do que fazer hidroginástica. Se você fizer uma hidroginástica de forma correta, empurrando a água, usando a resistência da água, chutando, puxando, empurrando, jogando a água, se vocês fizerem o movimento correto, é muito difícil, cansa. Várias vezes, ficar 2 minutos ali fazendo um movimento de puxar, cansa. Quando a gente está nadando, a gente usa técnica, eficiência, cansa menos. A gente aprende a cansar menos. O que faz a hidroginástica se tornar menos cansativa? Você roubar, né? Então, ao invés de empurrar água assim, você empurra água assim. É isso que torna a hidroginástica mais fácil. Então, a adaptação ao meio líquido é muito legal, é muito importante. E um simples trabalho de hidroginástica, para você que não faz nenhum tipo de preparação física, a Carol Morelli, nossa preparadora física, entrou agora há pouco aqui. Ela faz uma preparação física específica. Muitos atletas nossos, 1/3 dos atletas da assessoria já estão fazendo a preparação física com ela, que é bem específica. Eu sou um deles. Inclusive hoje eu fiz com meu filho no colo, porque
não tinha sala de musculação para fazer, então eu fiz com meu filho no colo. Fazem a preparação. E se você não consegue fazer uma preparação, mas você tem aquele tempinho livre para fazer dentro da água, o movimento da hidroginástica, né, de você puxar a água, de você empurrar, vários movimentos, né, bíceps, tríceps, dá para trabalhar muita coisa com a própria resistência da água. Então, se você não gosta da musculação, mas você tem tempo de terminar o seu treino e fazer uma atividadezinha dentro da água, vale muito a pena. É um baita de um trabalho de resistência aeróbica. Voltando para o nosso assunto, então o primeiro ponto que eu considero muito importante para tornar o nado mais rápido é adaptação ao meio líquido, porque ele vai ter um reflexo muito grande nos demais itens que eu vou falar. E por que adaptação ao meio líquido? Porque você vai conhecer o meio que você vai praticar a sua atividade, você vai conhecer o seu corpo dentro desse meio, você vai entender como funciona esse meio. Segundo ponto que eu considero fundamental, a coordenação motora. E a coordenação motora dentro da água. Levanta a mão aqui, só dá um joinha para mim aqui. Quem sabe, quem se dá super bem na água, mas quando vai fazer qualquer outro esporte fora da água, já tem uma certa descoordenação. Quando pega uma bola, por exemplo, para jogar um vôlei, ou pega a bola para jogar futebol, ou faz algum outro tipo de esporte, vai jogar tênis, e não é tão coordenado, só dá um joinha para mim. Eu sou um cara que tive uma boa base como atleta de piscina e os técnicos na época colocavam a gente para jogar pique-bandeira, para jogar queimada, para jogar futebol. E isso desenvolveu bastante a coordenação motora fora da água também. Então, não vou dizer que eu sou jogador de futebol, de vôlei, nem nada, mas eu me viro bem. Agora, na água, a minha percepção e a minha coordenação, ela é muito melhor do que fora da água. Porque eu convivo muito mais dentro desse meio. Então, quando eu falo da coordenação motora, é a coordenação motora dentro da água, tá? Fora da água também é muito importante, mas é a coordenação específica. E o que a coordenação ela vai trazer? Por que a coordenação motora ela é importante? Porque a coordenação exige a respiração, a perna e os braços. A natação exige que a gente consiga coordenar a respiração, as pernas e os braços. Isso é, literalmente da cabeça aos pés. A gente precisa estar coordenado, utilizando e coordenado da cabeça aos pés. A gente vai movimentar a cabeça, a gente vai movimentar os braços, a gente vai movimentar tronco, a gente vai movimentar pernas, a gente vai movimentar pés, porque a gente solta o tornozelo. Então, se o movimento não estiver coordenado, você imagina você caminhar no dia a dia na rua, se você não tiver uma coordenação básica. Quando você vê um bebê, né, e aí eu até lembro do meu filho aqui do Tim, quando você vê um bebê caminhando, a cabeça dele é pesada. Então, quando ele põe a cabeça para frente, ele sai andando que nem aqueles cachorrinhos que ficam no carro com a cabeça solta, né? Você vê ele andando assim, você vai andando todo tortinho assim, né? Por quê? Porque ele ainda está desenvolvendo a coordenação motora. Ele saiu ele não sabia fazer nada, aí ele aprendeu a engatinhar, aí ele começou a aprender a caminhar e aí ele começa a ficar todo bobão na água, no caminhar dele. E depois ele vai coordenando o movimento e vai caminhando normal, depois vai correndo. Em algum momento ele fez musculação? O Tim, né, o seu bebê? Em algum momento ele fez uma preparação física para isso? Em algum momento ele fez uma preparação de coordenação motora? Não fez. É natural. Ele aprende a andar. Por quê? Porque o andar, o caminhar faz parte da vida dele. Então a nossa coordenação motora dentro da água, ela tem que fazer parte da nossa vida. Quando você estiver nadando, não pensa só que você tem que girar os braços, que você tem só que bater as pernas, ou você tem só que fazer a respiração, ou simplesmente você tem que fazer tudo ao mesmo tempo só. Não é só isso. Você tem que perceber o que você está fazendo e coordenar o que você está fazendo. Dessa maneira, você vai ter maior eficiência. Dessa maneira, você vai ter mais propulsão, você vai ter mais equilíbrio, você vai ter mais economia de energia, que isso é muito importante, né? E você vai ter uma maior flutuação.
Então tem gente que fala, Samir, putz, cara, eu tenho muita dificuldade de flutuar na água. Não consigo flutuar. Normal, dependendo da composição corporal, a pessoa vai flutuar mais ou vai flutuar menos. Agora, se o atleta tem uma boa coordenação motora, ele vai ter uma melhor flutuação. Por quê? Porque a força que ele está aplicando nos braços, nas pernas, no abdômen, na região do core, tudo isso faz com que ele flutue, com que ele tenha um equilíbrio na água, com que ele tenha um alinhamento na água, que é o nosso próximo item. Então a coordenação motora, ela é fundamental, por quê? Porque a gente vai juntar a respiração, a gente vai juntar a perna, a gente vai juntar os braços para encaixar o nado, para ter uma propulsão melhor, para ter um equilíbrio melhor, para ter mais economia de energia e para ter uma melhor flutuação. Muitas vezes tem atleta que fala assim, cara, eu treino muito melhor que o meu companheiro do lado. Chega na prova, porra, ele rende mais que eu. Por quê? Talvez porque esse outro atleta, ele saiba economizar mais energia. Uma coisa é você nadar o seu A1 para 1,30 e chegar ofegante. Outra coisa é você nadar para 1,30 e chegar... Os dois nadaram para 1,30. Qual que é a diferença? Que um economizou mais energia do que o outro. Então nem sempre, na maioria das vezes não é o tempo que estipula se você está melhor ou pior que a outra pessoa. Eu vejo muitos atletas treinarem juntos, eu dou treino, né? E eu vejo muitos atletas treinarem juntos e eles chegam juntos. Pá, 20 de 100, os dois atletas chegam juntos. Mas quando eu bato o olho ali, eu sei que o atleta X vai nadar melhor do que o atleta Y na prova. Por quê? Porque os dois bateram ao mesmo tempo, mas um deles tem uma técnica, uma coordenação que economiza mais energia e isso, lá na hora da prova, na hora da continuidade, na hora de ser um trabalho mais prolongado e contínuo, aquele atleta ele vai poupar mais energia. Então ele vai ter um melhor rendimento, né? Então, coordenação motora é o nosso segundo ponto. Primeiro ponto, adaptação ao meio líquido. Segundo ponto, coordenação motora. Terceiro ponto que eu considero importantíssimo, alinhamento e equilíbrio. O alinhamento é, quanto mais a gente estiver alinhado na água, menos resistência a gente vai ter. E o equilíbrio é você ter o domínio do seu corpo na água, você usar a musculatura, né, os grupos musculares de maneira correta, para você se manter equilibrado, poupando energia e jogando a força para onde você tem que jogar. Então, para que serve? Por que a região do core ela é tão importante, né? O quadril, né? O glúteo, o quadril, o abdômen. Por que ele é tão importante? Porque ele é nosso ponto de equilíbrio, né? Se você relaxar essa região, o seu tronco cai ou a sua perna não consegue andar. Então, é da região do core, é dessa região que a gente consegue mandar força para os braços e consegue mandar força para as pernas. A Carol Moreira até colocou aí nadador, bracinho, preparação. Por quê? Porque a preparação física ajuda muito nessa percepção, ajuda muito nessa preparação. Então, a região do core ela é fundamental para gerar energia para os nossos membros superiores e para os nossos membros inferiores. Quando a gente está batendo perna com a pranchinha ali, se você contrair o seu abdômen, você vai ver que sua perna vai levantar e você vai ter um rendimento muito melhor. Se você deixar o seu abdômen relaxado, a perna vai afundar, você vai fazer mais força, você vai gastar mais energia. A mesma coisa com o flutuador. Se você coloca o flutuador no meio da perna e sai fazendo o braço sem ter uma contração no seu abdômen, né, sem você acionar a sua região do abdômen, você vai ficar que nem bobo na água. Tem gente que às vezes respira e vira de costas quase. Por quê? Porque não tem a perna para dar o equilíbrio. Então a região do core que não está acionada, o seu braço você vai fazer a braçada e na hora que fizer a respiração você vai virar de costas, porque não acionou. Então a região do core ela é muito importante. E essa região estando acionada, você vai melhorar a sua coordenação e equilíbrio. Então por que o alinhamento e o equilíbrio são importantes? Porque você vai reduzir, você vai ter menor arrasto, então você vai reduzir o seu arrasto,
Você vai ter maior apoio e, consequentemente, maior eficiência. Então, se você está alinhado na água, você vai conseguir ter um apoio melhor na sua fase, na sua entrada da braçada. Você vai ter, e consequentemente, você vai conseguir fazer um agarre melhor, vai conseguir fazer uma flexão de cotovelo melhor, uma finalização melhor e ter maior eficiência. Você vai ter menos lesões, porque o alinhamento e o equilíbrio você tem menos arrasto, então você vai ter menos lesões. E o equilíbrio, quando eu falo, é saber fazer a respiração bilateral, respirar para os dois lados, saber usar a força dos dois lados de maneira mais parecida possível. Igual é difícil, mas de maneira mais parecida possível. Né? Você vai ter a coordenação, que é o anterior, bem estipulado, então você vai ter menos lesões. E você vai ter o seu equilíbrio muscular, que também é um dos fatores para gerar menos lesões, né? Então você vai ter também o seu equilíbrio muscular. Tá? Então, alinhamento e equilíbrio. Alinhamento, manter uma posição alinhada para ter menos arrasto, e o equilíbrio, que vai dar o equilíbrio muscular, vai trazer menos lesões e vai gerar mais energia para onde tem que ir, para suas pernas, para os seus braços, e acionando a região do core, que é a região que estabiliza e que gera força para as duas extremidades aí dos membros superiores e inferiores. Joia? Então, vou sempre recapitular. Primeiro ponto, adaptação a meio líquido. Segundo ponto, a coordenação motora. Terceiro ponto, equilíbrio e alinhamento. Vocês perceberam que dos 3 pontos, em momento nenhum eu falei que mais força, mais resistência, mais agilidade. Eu não falei nenhum desses aspectos. E muitos atletas colocam isso como um ponto principal. Ah, Samir, eu não nado rápido porque eu não tenho força. Ah, Samir, eu não aguento nadar longa distância porque eu não tenho resistência muscular. Ah, mas não é, tá? Na maioria das vezes é porque você não tem uma boa adaptação ao meio líquido, porque você não tem boa coordenação motora, porque você não tem bom alinhamento e não tem equilíbrio. Pessoal, uma coisa que assisti um seriado, uma minissérie aí, um documentário super legal aí na Netflix, que eu não me lembro o nome agora, mas depois eu falo para vocês. E a pessoa fala o seguinte, que não adianta a gente ficar achando os defeitos, a gente ficar falando dos defeitos e a gente ficar colocando defeitos na gente e nas outras pessoas. Se você coloca defeito, coloca qualidade. Se você põe defeito nas pessoas, põe qualidade. Essa pessoa tem qualidade. Por que a gente gosta mais de uns ou gosta mais de uns e menos de outros? Na minha cabeça, eu gosto mais de algumas pessoas e menos de outras. Por quê? Porque as qualidades daquela pessoa que eu gosto, ela tem mais a ver comigo. Não é que eu não gosto da outra pessoa porque ela tem defeito. Porque ela também tem qualidades. Mas as qualidades daquela pessoa que eu gosto tem mais a ver comigo. Mas ela também tem defeito. Né? Então, quem é casado, quem tem família, os pais têm defeito, têm qualidade. O que a gente tem que olhar é a qualidade. E fazer o quê? Trazer isso para a natação. Quais são as minhas qualidades? Eu, por exemplo, não flutuo. Não flutuo. Eu tenho quadril, eu tenho bumbum grande, eu tenho perna pesada, tenho bastante músculo na minha perna, eu não flutuo. Eu vou ficar preso nessa ideia de que eu não flutuo? Ah, eu não nado melhor porque eu não flutuo. Ah, eu não nado melhor porque eu tenho muita massa muscular e eu canso mais rápido. Ah, isso é desculpa. Né? Desculpa, pessoal, a sinceridade, mas isso é desculpa. Pra mim, isso é desculpa. Tá? Se minha perna é pesada, o que eu tenho que fazer para tornar minha perna mais eficiente? Se meu braço é fraco, o que eu tenho que fazer para melhorar minha coordenação do nado, para que a minha perna ajude o meu braço? Se eu tenho o braço mais fraco, o que eu tenho que treinar? Colocar palmar? Tenho que colocar pé de pato para melhorar minha perna? O que eu tenho que fazer? Vamos entrar no quarto ponto. Quarto ponto, utilização errada dos materiais. O que eu vejo alguns atletas fazerem? Começa a nadar
aí tá lá fazendo uma série 5 de 400. Aí o primeiro de 400 nada lá para 6,30, no segundo nada para 6,33, no terceiro nada 6,40. Ah não, vou meter o palmar. Pega e coloca o palmar. Por quê? Porque tá preocupado com o tempo. Aí vai lá, põe o palmar, nada 6,20. Depois vai lá no outro, nada 6,10. Pô, muito bom, parabéns. A hora que seu corpo estava cansado, a hora que seu corpo estava desgastado, você vai lá e coloca um palmar, porque está preocupado com o tempo. Qual que é a consequência disso? Primeiro, você está enganando seu corpo. Se você fez 6,30, 6,33, 6,40, começou no ritmo errado. Não adianta botar palmar e fazer o tempo melhor, não adiantou nada. Porque começou a nadar errado. Essa é a verdade, pessoal. Estou aqui para falar a verdade, não estou aqui para enrolar, tá? Não é bronca, não é nada. Mas eu estou aqui para falar a verdade. Aí vai lá e coloca o palmar. Beleza, nadou para 6,20, nadou para 6,10. Para mim, como técnico, ó, pouco importa. Pouco importa. Eu vou falar que tá bom, porque eu quero motivar a pessoa, quero deixá-la feliz. Mas assim, fisiologicamente, não valeu de nada. Sabe por quê? Porque colocou o palmar, melhorou o tempo. Legal. Óbvio, o mínimo que ia fazer era melhorar o tempo. Agora, depois que o seu corpo está cansado, você vai lá e põe o palmar. Isso é, você está lesionando o seu corpo. E aí você vai falar que o seu técnico, que o seu professor, ou que você mesmo treina sozinho, se machucou porque botou o palmar. Não, machuquei porque... Não, porque botou o palmar não. Vai falar, não, machuquei porque ele meteu o treino forte em mim. Não, não foi porque meteu o treino forte. Foi porque você colocou palmar quando seu corpo menos queria botar palmar. Você está cansado, foi lá e botou palmar. Está machucando. Não tem o que fazer. Utilização de material errado, moçada, eu adoro usar material. Os meus treinos, quem está aí assistindo e é atleta meu, sabe que eu uso muito material, eu adoro usar material. Material é uma forma de eu trabalhar resistência, de força, é uma forma de trabalhar a propriocepção, é uma forma de eu trabalhar a coordenação, né? É uma forma de trabalhar a cabeça, a motivação. É muito importante o material, muito importante, de maneira correta. Ah, cansei, vou pôr pé de pato. Tá se enganando. Ah, cansei, vou pôr palmar. Tá se enganando e se machucando, né? Pessoal, o uso errado de material é lesivo, ele é enganoso, ele é prejudicial e ele é uma forma de você se conformar com uma coisa que está errada, né? Você não está evoluindo, né? Então vamos pôr material. Não é assim, tá bom? Então, moçada, material é o quarto item. E por que que o material não é bom? Porque o material não é bom não. Por que que o material usado de forma errada pode ser negativo? Porque você pode estar se enganando, você pode estar se machucando, você pode estar deixando de aproveitar os benefícios que ele te traz. Então, o quarto ponto que eu acho muito importante colocar nessa live de hoje é os materiais, a utilização de material de forma errada. Né? Já teve gente que perguntou também assim, ah, Samir, eu uso muito pé de pato, cara, durante o treino, isso é bom? Não, não é bom, né? O material ele tem que ser usado na hora certa. Ah, Samir, eu canso, eu uso palmar, isso é bom? Isso é péssimo. A hora que você cansa, você colocar um material que vai aumentar a resistência, e isso vai te trazer lesão. Tá? Então, utilização de material errado é o quarto item que eu considero um dos fatores que te deixam mais lentos, né? Te deixa mais lento, te deixa principalmente mais acomodado. Então, recapitulando, primeiro item, adaptação ao meio líquido, segundo item, coordenação motora, terceiro item, alinhamento e equilíbrio, quarto item, utilização errada dos materiais e o quinto item, que é o mais importante, não vou falar que é mais importante, todos são importantes, mas o quinto item, que é o mais longo dos itens, é o erro no volume, intensidade e intervalo. Errou isso, não está condicionando. Essa é a verdade. Quer dizer, está condicionando de uma maneira equivocada. Está condicionando de uma maneira
e ineficiente. Está condicionando de uma maneira que você vai parar no tempo. Vai chegar uma hora você não vai melhorar. Então, volume, intensidade e intervalo, que é o que vai definir a sua zona de treinamento, se estiver trabalhando errado, você não vai evoluir, vai chegar num certo ponto que não evolui. Vou dar um exemplo. Vou nadar uma prova de 5 km. Então, todo dia eu vou nadar 5 km em A1. Vou nadar devagar 5 km. Legal. No começo você vai melhorar, vai chegar num ponto que seu corpo vai acostumar. E aí ele vai começar a perder o rendimento. Ele vai começar a machucar você. Por quê? Porque você está nadando sem colocar um estímulo melhor. Se você pega um pezinho na musculação de 5 quilos e faz bíceps lá, todo dia você faz 3 séries de 15. Vai chegar uma hora que vai ficar fácil, beleza. E você vai continuar fazendo. Vai chegar uma hora que você vai começar a perder eficiência. O seu corpo ele se adapta e aí você perde eficiência. Imagina o seguinte, hoje você está saindo do zero. Você não faz nada de exercício, zero exercício. Cada dia que passa, você está ficando mais velho. Né? Cada dia que passa a gente está ficando mais velho. E isso afeta o nosso corpo. E aí você está no zero, então todo dia você está mais fraco. Aí você faz a musculação, você faz os 15 quilos lá. 3 séries de 15 quilos não, de 15 repetições. 3 séries de 15 repetições com 2 quilos. Maravilha. Pô, saí do zero e estou fazendo isso aqui. Legal, aí o seu corpo se adapta. Da mesma forma que ele era adaptado na estaca zero sua, ele se adapta. Isso é, ele volta à estaca zero, que a partir de agora, ao invés de ser nada de exercício, é 3 séries de 15 com 2 quilos. Se você não muda esse estímulo, o seu corpo vai começar a perder rendimento. Por quê? Porque você está envelhecendo, né? Porque o tempo está passando. Ele precisa de estímulo melhor. Isso é uma explicação simples e básica, tá bom? Não estou entrando em parte fisiológica. É uma explicação simples e básica. Cada dia que passa, a gente está perdendo um pouquinho do nosso condicionamento. A gente está perdendo um pouquinho, se você está parado, você está perdendo um pouco do seu condicionamento, está perdendo um pouco da sua força, tá? Então, o que você precisa? De diferentes estímulos. 3 de 15 com 2 quilos, maravilha. Agora, eu vou fazer 3 de 20 com 2 quilos. Mudei o estímulo. Continua com os 2 quilos, continua com as 3 séries, mas coloquei 20 repetições. Mudei o estímulo. Outra fórmula de mudar o estímulo. Vou fazer 3 séries de 15 com 3 quilos. Mudei. O que eu mudei? A carga. No primeiro, eu mudei o volume. Coloquei mais repetições. No segundo, eu mudei a carga. É um estímulo. Agora eu vou mudar um outro estímulo. Eu fazia 3 séries de 15 com 2 quilos e descansava 30 segundos. Agora eu vou fazer 3 séries de 15 com 2 quilos, descansando 15 segundos, a metade do tempo. Mudei, é um outro estímulo. Vocês entenderam? Que o estímulo ele é o volume, ele é a intensidade e ele é o intervalo? Qualquer um desses que vocês mudarem, vocês estão trabalhando um estímulo diferente, vocês estão readaptando o seu corpo, né? Saindo daquela homeostase. Tá? Então, pensem sempre nisso. Então, eu vou fazer uma série de 10 de 100 no começo da temporada, 10 de 100, com 30 segundos de intervalo em A1. Daqui a um mês, eu vou fazer 30 de 100, com 20 segundos de intervalo em A1. Se no começo da temporada, no primeiro mês, segurou para 2 minutos de média, e no segundo mês, descansando 20 segundos, você segurou 2 minutos de média, você evoluiu. Porque antes você precisava de 30 segundos para nadar em 2 minutos. Agora você faz o mesmo tempo em 20 segundos. E depois no final da temporada eu vou fazer esses mesmos 10 de 100, segurando para 2 minutos, descansando 10 segundos de intervalo. Você melhorou. Entendeu? Não é o tempo que dita, não é só o tempo que você chega que dita a sua evolução. O intervalo dita a sua evolução. Se você descansava 30 e nadava para 2 minutos, depois você passou a descansar 20, nadou para 2 minutos, e agora você descansa 10 e nada para 2 minutos, você evoluiu.
Você evoluiu demais no seu condicionamento aeróbico. Demais. Você não evoluiu na sua velocidade, mas você evoluiu no seu condicionamento aeróbico. Você teve uma evolução. E isso, moçada, é muito legal de vocês colocarem na cabeça. Porque a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais fraco, vai ficando mais lento. O tempo, né, as médias que a gente segurava antes, não é mais as mesmas médias que a gente segura hoje. As médias, se eu for comparar com as médias que eu segurava há 15 anos atrás, eu paro de nadar. Porque 15 anos atrás eu fazia 10 de 400 em A2, nadando para 4,37, 4,40. Hoje eu faço 10 de 400 em A2, nadando para 5 minutos, para 5,5. São mais de 20 segundos pior, mas eu tenho mais estratégia, eu tenho mais inteligência, eu consigo perceber melhor o meu movimento. Tudo isso. Eu tenho vários outros benefícios que antes eu não tinha. Aí a gente fica com aquele negócio na cabeça, né? Nossa, se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, se eu tivesse a estratégia que eu tenho hoje, se eu tivesse a percepção que eu tenho hoje há 20 anos atrás, nossa, eu ia voar. Pô, todo mundo, né? Todo mundo. Né? Até você quem trabalha e tem 60 anos de idade, pensa, fala, nossa, se eu tivesse essa experiência que eu tenho hoje, com 20 anos de idade, nossa, eu teria ficado milionário naquela época. Pô, mas a experiência vem com o tempo, né? Então nós temos os benefícios de ser novo, mas nós temos benefícios também de envelhecer. Qual que é a diferença? É a gente se prender ao que é positivo e não ao que é negativo. As minhas médias estão ruins, mas minha estratégia está melhor. As minhas médias estão ruins, mas a minha estratégia está melhor e a minha inteligência emocional está melhor. Minhas médias estão ruins, mas minha estratégia está melhor, minha inteligência emocional está melhor e minha percepção está melhor. 3-1. 3-1. Quando eu vou nadar com um moleque mais novo, eu uso tudo isso ao meu favor, é 3-1 para mim. Ele é forte. Eu sou inteligente emocionalmente, eu tenho estratégia e eu me conheço. São pontos que eu posso usar ao meu favor na hora de competir com esse cara, tá? Então, volume, intensidade e intervalo, a variação das intensidades, a variação dos intervalos, a variação do volume, tudo isso é fundamental para que você possa ter maior rendimento. E por quê? Por que é importante o volume, intensidade e intervalo estarem bem alinhados? Porque assim você vai ter uma periodização mais consistente, você vai trabalhar melhor a especificidade daquilo que você quer. Eu sou um velocista, então a periodização é uma coisa, volume, intensidade e intervalo é um. Eu sou fundista, nado prova longa, então volume, intensidade e intervalo é outro, tá? Você vai conseguir distribuir melhor o seu volume e a sua carga, né? Então você vai ter benefícios com isso. Alto volume, baixa intensidade. Baixo volume, alta intensidade. Alto volume, baixo intervalo. Baixo volume, alto intervalo. Tá? Então nós temos que fazer isso. Por quê? Porque o corpo tem que se recuperar. Então respeitar o descanso, respeitar a sua zona de conforto é muito importante. A gente não pode nem fazer força demais e nem ficar na zona de conforto. Isso é periodizar. É não deixar o atleta ficar confortável num certo ritmo e também não matar esse atleta, não judiar demais dele, porque o corpo precisa de descanso para poder ter rendimento. Tá? E essas são as variações de intensidade. Então, resumindo nossa live de hoje, e aí se vocês quiserem perguntar, já vai colocando a perguntinha na caixa, resumindo os 5 pontos. Primeiro ponto que eu considero importante é a adaptação ao meio líquido. Por que a adaptação ao meio líquido é importante? Porque a gente vai entender o meio que a gente vai entrar, a gente vai entender o nosso corpo, como ele funciona naquele meio, e a gente vai dominar o nosso corpo naquele meio. Adaptação ao meio líquido. Segundo ponto, coordenação motora. Por que a coordenação motora é importante? Porque para nadar a gente precisa unir respiração, braços e pernas, tudo ao mesmo tempo. Isso é da cabeça aos pés. E por que isso é importante? Porque a gente vai conseguir ter um nado mais equilibrado, a gente vai ter maior propulsão, a gente vai ter um maior equilíbrio, vai ter maior economia de energia e vai conseguir ter uma maior flutuação.
E isso pode gerar muita flutuação. A coordenação motora gera flutuação. Terceiro ponto, alinhamento e equilíbrio. Por que o alinhamento e equilíbrio é importante? Diminui o arrasto na água, então você vai ter menos arrasto, né? Quanto mais o corpo está alinhado, você tem menos arrasto, precisa arrastar menos água, né? Menos atrito. Você tem maior apoio do seu nado, tanto no apoio da frente para fazer o agarre, quanto na finalização para ter a propulsão, quanto para você bater sua perna. Menos lesões, porque se seu nado está coordenado, você está tendo economia de energia, você está tendo um melhor equilíbrio muscular, então você está gerando menos lesão para o seu corpo, está tornando o movimento menos lesivo. Quarto ponto importante, utilização errada dos materiais. Usar em excesso o palmar, usar em excesso um pé de pato, usar em excesso um paraquedas, tudo isso pode gerar lesão. Utilizar o material para você fazer tempo, você pode estar se enganando ou você pode estar se machucando. Se enganando quando você põe um pé de pato, por exemplo, na hora que você está cansado e você melhora o seu tempo. Do que adiantou em relação à parte fisiológica? Praticamente nada. Se machucando quando você começa a aumentar o seu tempo e você coloca o palmar para manter a sua média. Isso é, na hora que você está cansado, você coloca um material, aumenta a resistência, numa hora que o seu músculo precisava de mais descanso e não de mais potência, né? De mais força. Então, o material errado gera lesão, coloca você numa zona de conforto, causa descoordenações, porque o movimento da perna com o pé de pato é muito mais lento, por exemplo, do que o movimento sem o pé de pato. O braço ele fica muito mais lento com o palmar do que sem o palmar, então você acaba descoordenando o seu nado. Se você não usar corretamente o material, você vai descoordenar o seu nado, usando em excesso. E por último, quinto item, volume, intensidade e intervalo. Isso é as zonas de treinamento. Por que elas são importantes? Porque vai gerar uma periodização muito mais eficiente, vai colocar uma especificidade naquilo que você deseja, no seu objetivo, você vai conseguir distribuir volume e carga de treino corretamente, gerando menos lesões, você vai respeitar o seu descanso para ter eficiência, ao mesmo tempo que não vai ficar na zona de conforto, e você vai fazer as variações de intensidade, que é o que vai gerar, vai te deixar cada vez mais condicionado, cada vez mais rápido, cada vez mais resistente, tá? Então é isso, moçada. Esses são os 5 pontos: adaptação ao meio líquido, coordenação motora, alinhamento e equilíbrio, utilização errada de materiais e volume e intensidade de intervalo de maneira equivocada ou simplesmente não fazendo essas zonas, né? Utilizando essas zonas de treinamento. Tá bom? Muito bem, vamos lá. Aqui dúvidas não tem. Deixa eu dar uma lida aqui agora. Vamos lá. Que eu fui falando, acabei nem lendo aqui. Vamos lá. Então, ó, adaptação, coordenação, equilíbrio, alinhamento, utilização de material, volume, intensidade e intervalo. Sugestões educativas que englobam esse ponto. Miltinho, cara, não tem. Pega a live passada, Miltinho. Eu falei de vários educativos, tá? Eu falei de educativos de coordenação, falei de educativo de alinhamento, de rolamento de tronco, tá? Lembrando que o educativo não faz milagre, tá? O educativo é você quebrar o nado em vários pontos e você corrigir o defeito daquilo ali. Então, eu tenho um defeito na finalização. Então, você quebra o nado e faz um exercício para aumentar a percepção, aumentar a eficiência e aumentar e melhorar esse aspecto que está falho no seu nado, tá bom? Então, assim, qual é o educativo que junta tudo isso aí? Nenhum. É tudo coisa separada, tá? Coordenação motora tem exercício, pé de pato e palmar em X. Equilíbrio é você acionar o core, também tem, perna lateral, perna normal. Utilização de materiais, diversas formas de você usar. Volume, intensidade e intervalo, completamente fisiológico, não tem nada a ver com educativo, tá bom? Muitas pessoas adoram nadar com pé de pato, mas na sua opinião, qual a melhor forma de usar o pé de pato? A melhor forma de usar o pé de pato, para mim, é quando você vai começar a fazer um educativo, por exemplo, tem dificuldade, você coloca o pé de pato e depois você tira o pé de pato.
vai fazer trabalho de perna, mas tem pouco tempo no treino, usa o pé de pato. Mas em certos momentos do treino, tira o pé de pato. Vai fazer uma adaptação, um trabalho de coordenação, um trabalho de propriocepção de perna, usa pé de pato no pé direito e pé de esquerdo. Então a forma correta de usar o pé de pato ou de usar qualquer tipo de material vai depender do objetivo que você tem para aquele atleta. Se é desenvolver a força, se é desenvolver a resistência muscular, se é desenvolver a coordenação, se é desenvolver a propriocepção. Tá bom? Vamos lá. Adaptação a esse frio do caramba. Que é isso? Nem vou nadar o canal. Bom, adaptação ao frio é igual qualquer tipo de adaptação, né? Vai entrar na água hoje, vai nadar 5 minutos, amanhã vai nadar 10, depois de amanhã vai nadar 15, no outro dia nada 15 de novo, porque não consegue mais do que 15, e aí vai adaptando o corpo, mas tem adaptação, tá bom? Ô Miltinho, de nada, cara. Na sua opinião, educativo é o mesmo que corretivo? O corretivo, vamos lá, são termos diferentes, né? A gente acaba utilizando para o mesmo objetivo. Mas, se você for pensar nas palavras, corretivo é para você corrigir o seu nado. Então, pegar um ponto falho ali e corrigir. O educativo é para você educar o movimento. Isso é, o movimento já está certo e você repete ele para educar cada vez mais ele, para deixar ele cada vez melhor, né? Então, educativo e corretivo, no meu ponto de vista, essa é a diferença dos dois. Beleza, moçada? Não tem mais perguntas aqui na caixinha. Se eu deixei de responder alguma aqui, vocês mandam para mim de novo, tá bom? Agradeço aí a participação de vocês no domingão, às 18 horas da noite. E só lembrando os 5 fatores, que não custa, primeiro, adaptação ao meio líquido, segundo, coordenação motora, terceiro, alinhamento e equilíbrio, quarto, utilização errada dos materiais e quinto, volume, intensidade e intervalo, tá? Só um exemplo desse último, essa semana me perguntaram assim, Samir, eu estou aumentando o meu intervalo porque eu não aguento nadar em A1. Tudo bem? Não tá tudo bem. Por quê? Porque se não está aguentando fazer o intervalo, é porque não está nadando em A1. O intervalo dita o ritmo. Fica a dica, hein? O intervalo dita o ritmo. Se o intervalo não é suficiente para você recuperar, é porque está nadando na intensidade errada. Uma coisa tem a ver com a outra. Agora, se você nada e aumenta o intervalo, você está nadando na intensidade errada. Se é A2 descansando 20 segundos e você não está aguentando, é porque já está em A3. Então, diminui a intensidade. Ah, mas aí meu tempo vai ficar mais ruim. O tempo vai ficar ruim, mas você vai cumprir o intervalo. Isso é, você vai condicionar melhor o seu aeróbio. Tá bom? Então, o tempo, a intensidade e o intervalo estão extremamente relacionados. Tá? Se você não consegue cumprir o seu intervalo, é porque está nadando na intensidade errada. Beleza? Essa é a dica final aí para vocês. Opa, apareceu 2 perguntas aqui. Vamos lá. Como se economiza energia no nado? Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta aqui. Aqui, beleza. Como é que economiza energia no nado? Com uma boa coordenação. Por exemplo, você nada girando o braço e batendo a perna. Você está gastando uma energia X. Agora, se você coordena o nado em X, né? Entra o braço esquerdo, chuta a perna direita, você tem 2 propulsões do mesmo lado. Do chute e da finalização do mesmo lado. Que ajuda no seu apoio. Isso é, você está economizando energia. Se você está batendo perna de qualquer jeito, girando o braço de qualquer jeito, uma força pode estar anulando a outra. E aí você gasta mais energia. Outro exemplo. Você não aciona a região do seu core. Então o seu quadril afunda. Você está gastando mais energia. Por quê? Porque está aumentando o seu arrasto. A perna está para baixo. E por que a perna está para baixo? Provavelmente porque você não acionou o seu core e você não está trabalhando não está tendo uma boa coordenação de braço e perna. E faz o seu quadril afundar. Se você coordenar braço e perna, seu quadril vai subir, sua perna vai subir, porque você está acionando pernas, braços e a região do seu core.
que é o que vai gerar força para as duas extremidades. Beleza? Vamos lá. Qual período da aula colocar o educativo? Eu gosto muito de colocar o educativo no começo da temporada, na periodização, bastante educativo, né, para fazer a correção, para trazer a propriocepção. E durante a temporada, se você quer ter uma boa eficiência nos educativos, é no começo do treino, né? Faz lá a parte de aquecimento, né, de ativação e já entra com os educativos, tá? Sem muita enrolação, 200, 300 nadando, depende do volume de treino que vai fazer. Mas faz lá uma ativação só para a pessoa se sentir bem na água e coloca o educativo. Aí você vai ter uma boa eficiência técnica, né? Porque está descansado, uma boa coordenação motora. Agora, se você tem como objetivo usar o educativo para fixar a técnica quando está cansado, eu gosto muito de colocar, por exemplo, no meio da série. Então, 10 séries de 4 de 50 com 100 metros educativo entre as séries. Então, faz 4 de 50, 100 de educativo. A pessoa cansa, faz 100 educativo para fixar a técnica. 4 de 50, 100 de educativo para fixar a técnica. Tá? Então, o educativo ele pode ser usado de diferentes maneiras, dependendo do objetivo. Se você quer ter eficiência, no começo do treino. Se você quer ter uma boa manutenção técnica quando cansado, no meio da série. Eu não gosto muito de trabalhar educativo, por exemplo, em final de temporada, porque aí o atleta fica preso na ideia de correção e já está na hora da prova, né? Então, no específico, é fazer aquelas correções mais grosseiras, mas não mudar o nado. Porque aí a parte fisiológica é o que importa, está perto da prova, não tem um milagre para fazer e corrigir. Então, muito cuidado com esse aspecto psicológico aí do educativo também. Tá bom? Muito bem, moçada. Mais uma vez, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Nossa live provavelmente vai ser na quarta ou na quinta-feira. Eu coloco no story. Continua mandando as sugestões de vocês. Continuem participando das nossas enquetes. E uma ótima semana para todo mundo. De trabalho, de treinos, de família e de tudo mais. Valeu? Um grande abraço.